profeta Malaquias, que é o último dos profetas menores antes de entrar no Novo Testamento. Profeta Malaquias. E nós vamos ler no capítulo 3, versículos 13 a seguir. Mas antes, peço para que você ache o texto, marque, deixe aberta a sua Bíblia. E vamos ter um momento de oração pedindo para que Deus fale aos nossos corações, pedindo para que Deus fale ao coração dos queridos que estão assistindo este culto ou que vão assistir, para que Deus, de uma certa forma, mova a sua palavra, independente do espaço aqui, para que a palavra do Senhor chegue em corações. Ore ao Senhor, dizendo: Senhor, abre minha mente, meu coração, para aquilo que o Senhor tem. Ó Deus amado, a tua palavra é a espada de dois gumes. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra modifica, transforma, orienta. A tua palavra confronta, conforta. A tua palavra nos instrui. Ó Deus, e nós pedimos que mais uma vez, nesta noite, o Senhor trabalhe em nossos corações através da tua palavra. O Senhor seja propício a nos abençoar e nos fazer crescer através da pregação, através daquilo que vamos nos alimentar vindo dos céus. Senhor, quando abrimos a Bíblia Sagrada, ela deixa de ser um livro qualquer e ela passa a ser a boca do Senhor para as nossas vidas, e queremos que assim seja nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. A começar no Éden, vindo por todos os corredores da história deste planeta, a sociedade se divide em dois grandes blocos. Há uma divisão pontual, mas velada, há uma divisão, um cisma na sociedade que compõe a nossa humanidade, isso há milhares de anos. Você pergunta: que divisão é esta? Seria divisão entre capital e bem comum? Ou então seria divisão entre ricos e pobres? Ou divisão entre a classe oprimida e classes opressoras, massas oprimidas? Seria a cultura oriental e a cultura ocidental? A maior cisão da humanidade não tem a ver com sociologia, não tem a ver com filosofia, não tem a ver com ideologia. A maior cisão da história da humanidade tem a ver com o relacionamento entre o homem e Deus, relacionamento entre o ser humano e o seu Criador. E quando chegamos no profeta Malaquias capítulo 3, ele muito claramente fala sobre este período de divisão e parte mais para o fim, falando sobre o juízo em que esta divisão ficará patente aos olhos de todos. E o texto diz, nos versículos 13 em diante, acompanhem comigo: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero que você grife bem este versículo, marque bem, se possível agora repita comigo, vamos lá. Então vereis outra vez
a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Indo para o capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Amados, este texto nos traz muito claramente, nos primeiros versículos, quem é a figura do perverso, quem é aquele que se posta contra Deus ao longo da história, e qual é a figura nos versículos seguintes do justo, aquele que serve a Deus. Quais as características, o que o Senhor faz por ele. E concluindo, o profeta no capítulo 4 traz uma palavra profética a respeito da vinda do Senhor Jesus, dizendo que nascerá o sol da justiça, falando a respeito da primeira vinda do nosso Senhor Jesus, quando ele vem para implantar o reino, não falando a respeito da segunda vinda. Mas quem é o perverso em primeiro lugar? Espiritualmente, primeira característica, espiritualmente ele é um atrevido. E o texto começa dizendo, versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. É a primeira vez que Deus chega a reclamar do homem, dizendo, homem, ser humano, você está sendo duro demais nas suas conclusões a meu respeito, dizendo o Senhor. Pese o fato que a estrutura do livro de Malaquias é uma discussão. Se você ler todos os capítulos, você vai ver o povo de Deus, o povo de Israel, apresentando seus contra-argumentos a respeito dos argumentos de Deus, que Deus queria o povo para si, queria a volta do povo aos seus braços, queria a volta do povo para servi-lo integralmente, e o povo de Deus sempre respondendo, sempre contra-argumentando, e por essa discussão decorre-se os 4 capítulos, Deus e o seu povo. Mas nessa discussão, eles tentaram colocar Deus contra a parede, mas esta atitude não foi apenas do povo de Israel. O povo de Israel, de uma certa forma, estava dizendo para Deus, Deus, o que adianta te servir se os outros não te servem e se saem melhor do que nós? Nessa discussão, eles acabam sendo atrevidos contra Deus. E ao longo da história, o ímpio foi atrevido. Alguns exemplos aqui. O pensador David Hume foi atrevido ao ponto de dizer o seguinte, em determinado tempo no seu trabalho, dizendo que quem queimasse um livro de teologia estaria prestando um grande serviço à humanidade. Pior do que ele foi o filósofo francês Voltaire, que no seu tempo promoveu uma campanha por toda a França, estendendo-se por toda a Europa, lá pelos idos do século 17, 18, chamando as pessoas para trazerem as Bíblias para a praça pública, e as Bíblias seriam queimadas. E ele dizia o seguinte, daqui 50 anos, a Bíblia vai ser uma peça de museu, e o cristianismo vai ser totalmente esquecido. O homem precisa de outros ensinamentos que suplantem essa lenda do Evangelho e da Bíblia. Recentemente foi lançado também um livro chamado Código da Vinci, que talvez você já tenha lido o livro ou já tenha assistido o filme, que ele traz uma abordagem blasfêmica contra Deus, contra a fé cristã, e pasmem, foi naquele ano do seu lançamento o livro mais lido no mundo. Há um anseio discreto no ser humano de querer questionar Deus. As últimas edições da parada LGBT, assim como também o carnaval do ano passado, trouxeram cenas horrendas de afronta contra Deus, contra Jesus, contra o cristianismo, contra os símbolos da nossa fé. E que, de uma certa forma, nós, como cidadãos,
Sabemos, temos o pleno direito de protestar sobre o que quisermos. Vivemos num país democrático, mas uma coisa é você falar contra algo ou contra uma posição, mas outra coisa é você erguer os olhos para Deus e tentar ridicularizar o Criador e Senhor de todas as coisas. E isto é contra Deus e não contra a fé evangélica ou a fé católica. Recentemente, ainda no ano de 2020, agora, um pouco antes do mundo entrar na pandemia, um show de um roqueiro chamado Marilyn Manson, ele abre o show num lugar parecendo muito com um púlpito de uma igreja, e ele vestido como se fosse um pastor ou um pregador, e ele inicia o seu show queimando a Bíblia, levantando a sagrada palavra e ateando fogo, e milhares de pessoas aplaudindo aquele início de show. O perverso é atrevido contra Deus. E Deus começa o texto dizendo: esta característica me incomoda. Mas também, uma segunda característica, o ímpio está espiritualmente anestesiado. Versículo 13, a segunda parte que diz: mas vós dizeis que temos falado contra ti. Falam contra Deus e aí perguntam: mas o que falamos contra ti? Pior do que confrontar Deus é fazê-lo e não se dar conta da gravidade daquilo que está se fazendo, da gravidade do fato. A cauterização da consciência é um estágio mais avançado do pecado, da corrupção do pecado. É quando o pecado já tem todo o seu efeito no ser humano e o ser humano não se sente mais pecador contra Deus. Isto é, quanto mais alguém peca, menos sofre com o seu pecado. A tal ponto de, em alguma etapa da sua vida, o pecado não lhe produzir mais nenhuma tristeza, nenhuma angústia. O afastamento de Deus não produzir mais nenhum peso na consciência. Quando a palavra cauterizada aparece no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo usa este termo consciência cauterizada numa das suas epístolas, a palavra cauterizada, o termo cauterizar, o verbo cauterizar, no grego, significa isso: queimar com ferro. Talvez você tenha visto já em algum filme, algum seriado, quando os soldados das antigas legiões romanas se feriam por algum motivo e, para não ter que sair da guerra, eles esquentavam um ferro, uma espada, uma ponta de lança no fogo, até ficar muito quente, até avermelhar o aço, ou o ferro, o metal, e aí então encostavam na ferida, de forma que as veias se fechavam. Aquela queimadura sarava algumas semanas depois, e a pessoa estava pronta novamente, não sangrava porque estancava com a queimadura, mas também não sentia mais. Aquele pedaço do seu corpo ficaria insensível para o resto da vida. E assim é a consciência de muitas pessoas, ferida, esmagada pelo pecado, mas cauterizada. O ímpio cauteriza a própria consciência e passa a ter uma justificativa constante para cada pecado constante que comete. Enfim, finge que o pecado não existe. O pecado traz consigo ilusões. E o primeiro desses equívocos é que ele pensa que é inútil servir a Deus. Veja comigo o versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Em outras palavras, que proveito tivemos? E só esta palavra, este termo, que proveito tivemos, já dá uma conotação muito clara de que eles serviam a Deus pensando em ter algum proveito. E ao serviço a Deus, pensando em ter algum proveito,
que também entra no campo da impiedade. E por vezes, há cristãos assim. Numa tradução um pouco mais antiga, que aqui temos em português, a tradução do rei James, o King James, há uma palavra também semelhante a essa, que vantagem nós tivemos de servi-lo. Buscavam a Deus com a motivação de ter os favores de Deus e não o Deus. Buscavam a Deus, cultuavam a Deus com os interesses de servirem a si mesmos, usando Deus. Há um pastor chamado D.S. Floriano, pastor jovem, também, como nós, um pregador da fé reformada, e eu tenho visto excelentes frases dele, e uma que aparece num blog de frases, de pensamentos cristãos, diz assim: servir a Deus por interesse é igual casar sem amor. O relacionamento nunca será profundo. E eu pergunto agora, qual a motivação pela qual você tem levado a sua vida cristã? Qual a motivação pela qual você serve a Deus? Você ora a Deus, cultua a Deus, tem a sua vivência na caminhada cristã, na fé. Você se aproxima de Deus por amor ou por algo que Deus possa lhe dar? Isso é sutil, mas está no campo da impiedade. Você se aproxima de Deus por convicção ou por interesse? O filósofo britânico chamado Stuart Mill, do século XIX, ele diz o seguinte: uma pessoa com uma convicção é equivalente a um poder social transformador de 99 pessoas que possuem apenas um interesse. E eu fiquei pensando isso. Por que o nosso cristianismo hoje é pouco transformador? Porque nós temos um cristianismo meio clientelista, meio de interesses. E as pessoas não se entregam a uma convicção de amor pelo nosso Deus. Se assim fosse com todos os cristãos, nós já teríamos transformado esse país. Nós já teríamos transformado esse país, não precisando, inclusive, dos meios políticos e tudo mais. Teríamos transformado no joelho, na oração, na pregação do Evangelho, no semear uma ética mais justa neste mundo, no nosso plano de ação. O segundo equívoco, o perverso pensa que é feliz. Versículo 15 ainda: nós reputamos por felizes os soberbos. Na discussão com Deus, eles dizem: nós vamos imitar os ímpios, afinal, eles são felizes e não nós. Israel invejou a felicidade dos pagãos, não sabendo, porém, que aquilo não era felicidade verdadeira. Nós os reputamos por felizes. O perverso pensa que é feliz porque tem um conceito errado sobre felicidade. E esse conceito errado sobre felicidade está muito inculcado na nossa mente brasileira, na nossa mente ocidental. A gente pensa que ser feliz é o quê? Ter conforto. O que mais? Ter segurança. O que mais? Ter adrenalina, ter recursos, ter uma vida de certo status e viver bem. Isso é felicidade. Mas isso não é felicidade. Felicidade, à luz da Bíblia. Escute bem, estou repetindo o que já falei esses tempos atrás, quando preguei sobre Filipenses. Felicidade é a consciência do dever cumprido. Isso é felicidade à luz da Bíblia Sagrada. O perverso pode ter dinheiro, mas não tem contentamento. Ele pode ter casa, mas muitas vezes não tem um lar. Ele talvez tenha um bom plano de saúde, mas não tenha a saúde. Talvez tenha um rico enterro e sepultamento um dia, mas não terá o céu. Isso é infelicidade.
O justo tem momentos tristes numa vida de felicidade, enquanto o perverso tem alguns momentos felizes numa vida de infelicidade. Que grande equívoco! A felicidade sem Deus é um equívoco. Mas o terceiro equívoco, o perverso pensa que é próspero. Versículo 15, ainda a segunda frase do versículo: também os que cometem a impiedade prosperam. Outra reclamação contra Deus. A prosperidade dos desonestos sempre foi um dilema nos tempos bíblicos. Por exemplo, Asaf, compositor e cantor, que compôs o Salmo 73. Você pode ler este salmo inteiro na sua casa, mas quando ele chega no versículo 12, ele reclama isso com Deus. Ele diz: eis que são estes os ímpios, e sempre andam tranquilos e aumentam as suas riquezas. A mesma reclamação fez Jó, capítulo 21, versículo 13 de Jó, falando dos ímpios. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. O dilema da prosperidade sem a honestidade, o dilema da prosperidade com a desonestidade, não só no nosso país, mas em muitos países, hoje é um dilema que torce a nossa mente, e a gente fica irritado, às vezes até alguns, não conhecendo o Evangelho, se irritam contra a justiça de Deus. Nosso país, de uma forma especial, o Brasil, por todas as nuances da história até chegar aos nossos dias, foi marcado pela corrupção. Faz parte da história, da cultura. No descobrimento do Brasil, já havia negociações obscuras entre quem seriam os que teriam direito a vir às terras aqui. Na época do Brasil colônia, depois na época do Brasil império. Como império, nosso país talvez tenha sido, já naquela ocasião, o país mais corrupto do mundo. E depois a velha república, e agora, por que não dizer, esses dias onde você ouve e assiste todos os noticiários, e nos noticiários expressões como barganhas milionárias, obras superfaturadas, licitações fraudulentas, desvios de verbas, compras de votos e tudo mais. Essa prosperidade um dia se transforma em vergonha. Um dia o teto desaba com a justiça de Deus. A Bíblia nos diz e nos alerta que aquilo que se faz no oculto será proclamado nos eirados. Sempre quando eu assisto algumas notícias destas de homens corruptos sendo presos, sendo julgados, operações acontecendo para trazer o país a uma ética, mesmo que a força na tentativa de ir contra a maré, mas penso eu até com a graça de Deus, isso acontecendo, eu me lembro deste versículo. O que se faz no oculto, um dia vai ser proclamado para todos, vai ser a vergonha. Essa prosperidade é um equívoco. Mas um quarto equívoco, ele pensa que escapa de Deus. E o texto diz na última frase do versículo 15, eles tentam ao Senhor e escapam. É a argumentação que Israel tem com Deus. Eles dizem, nós vamos imitar sim os ímpios, porque eles tentam o Senhor e escapam. Eles conseguem ir embora tranquilos. Escute isso, o juízo de Deus parece tardio, mas ele não é tardio, ele tem o seu tempo. Nós é que às vezes adiantamos e queremos que Deus caminhe na nossa cronologia. Deus tem o absoluto juízo e no tempo dele. Há um pregador antigo que dizia, o moinho de Deus moe devagar, mas moe fino. Deus é absolutamente justo, nada foge à justiça de Deus. Aliás, nada foge a nenhum dos atributos de Deus. Nesse polo que falamos está o ímpio, atrevido, anestesiado,
e equivocado. Porém, na outra extremidade desta fenda, porém no outro lado desta cisão, aparece o justo. Do outro lado desse cisma está aquele que serve a Deus, que ama a Deus e que procura viver na justiça de Deus e na presença de Deus. E aí dos versículos 16 em diante algumas características. A primeira delas é que o justo teme a Deus. Os que temiam o Senhor. Não é temer como forma de medo. O temor na Bíblia, em alguns momentos aparece com palavras que no seu original dizem respeito a medo ou pavor de Deus. Isso aparece em alguns textos, sim. Mas em grande parte dos textos, quando se fala de temor de Deus, se fala de reverência a Deus. Você reverenciar o Senhor, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, reconhecendo quem é Deus. Isso é temor de Deus. Segunda característica, o justo mantém a sua mente em Deus. Ainda no versículo 16, a última frase, para os que se lembram do seu nome. O verbo aqui para lembrar, no hebraico, kizar, ou melhor, zakar, é lembrar-se, lembrar-se. Mas para um judeu, essa palavra vai além do que o trazer à memória alguma coisa. Então, o lembrar-se significa lembrar e ter uma ação de honra. Honrar com as memórias. Ressuscitar as memórias para honrar alguém. Seria mais ou menos isto. E os judeus, para não esquecerem de Deus um dia só, um dia sequer, eles tinham um hábito que nós, os cristãos, precisamos restaurá-lo. O hábito da meditação. O que é isso? Meditação é pensar enquanto ora e orar enquanto pensa. Essa é a definição de meditação. E, às vezes, eu me atenho a meditar na grandeza de Deus, nos cuidados de Deus, na palavra de Deus. E para isso eu tenho que desligar a minha mente de todas as coisas que podem tirar a atenção. Na maioria das vezes, eu saio correr, vou lá para um lugar mais deserto, ruas mais desertas, e lá, nesse tempo, minha mente se volta à palavra de Deus e às coisas do Senhor. Confesso aqui que algumas mensagens que eu preguei aqui na igreja começaram a ser inspiradas correndo. É a meditação. Talvez você goste de fazer outra coisa, pescar e meditar. Jogar bola e meditar não dá, sabe? Por causa do palavrão que vem ali no meio das caneladas, né? Mas talvez você possa se ausentar da vida do dia a dia para meditar. Algum tempo atrás, ouvindo testemunho do irmão Celestino, diácono da igreja, ele estava contando, dizendo que o período em que ele vai da sua casa até o centro da cidade onde trabalha, é um momento de meditação. É um momento de ir com a mente voltada para as coisas de Deus. E a sua mente buscando a comunhão com Deus, assim como outros irmãos da igreja já o testemunharam, daquilo que Deus tem falado. Já ouvi alguns frutos de meditação de presbíteros da igreja, como Mário, Sebastião. Precisamos, irmãos, deste hábito, um meditar, é um hábito do justo, para que os que se lembram do seu nome. Mas também uma outra característica é que o justo encoraja o próximo. Veja bem, no versículo 16 ainda, a segunda frase, falavam uns aos outros. O justo não é somente um receptáculo da bênção de Deus, ele é um canal.
ele não é somente encorajado, ele é encorajador. O justo é aquele que não é somente abençoado, ele é abençoador. Ele recebe graça e multiplica a graça. Ele recebe perdão de Deus e perdoa o próximo. Ele recebe amor de Deus e começa a amar o próximo e até os seus inimigos. Ele recebe misericórdia de Deus e ele multiplica a misericórdia. Ele recebe ânimo de Deus e ele também anima pessoas. Nós precisamos fortalecer uns aos outros em tempos difíceis, encorajar uns aos outros em tempos de insegurança. Precisamos motivar uns aos outros em tempos de incertezas. Como? Como o texto está dizendo, falavam uns aos outros. Algumas verdades, duas verdades sobre as palavras e o poder das palavras. Primeira delas, o que você fala reflete quem você é. Ouvindo uma pessoa por 15 minutos ou 20 minutos falando, você já tem muitas conclusões sobre quem é essa pessoa. Se você estiver atento às falas, aos gestos, aos tons, você vai ver qual é o temperamento desta pessoa. Escute isso, a nossa fala reflete se estamos, de que lado estamos nesta grande divisão, justos ou ímpios. Também, segunda verdade, o que você fala pode trazer vida ou pode trazer morte. É o que Tiago também fala. Existem alguns termos comuns para a fala que produz morte. Por exemplo, a comunicação hostil, a violência verbal, a comunicação tóxica. Você já viu que existem pessoas que você fica perto 15 minutos, dá a impressão que você ficou 2 horas assim, você sai exausto. E existem pessoas que, com a fala, motivam, com a fala, corrigem, com a fala, orientam, com a fala, elogiam, com a fala, consolam, com a fala, confortam, falando, fortalecem pessoas. O justo tem a fala saudável, falavam uns aos outros. Outra característica, o justo desfruta dos cuidados de Deus. Deus está cuidando do justo. Pode parecer que não está, mas está. Primeiro cuidado, Deus ouve a sua conversação. Versículo 16, o Senhor atentava e ouvia. Veja que paradoxo. Se no versículo 13 o ímpio afronta Deus com as palavras, no versículo 16 Deus promete ouvir aquilo que o justo fala. Todas as suas palavras Deus ouve. As suas orações Deus ouve. Seus pedidos de socorro a Deus, Ele está ouvindo. O que você fala incentivando e motivando o seu próximo, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Isso diz respeito ao cuidado de Deus, ao cuidado do Senhor. Segundo cuidado, Deus lembra das suas obras. Havia um memorial diante dele para os que temem o seu nome. Memorial. Memorial significa um trato para que algo nunca mais seja esquecido. Isso é muito comum nós encontrarmos na Bíblia Sagrada. Deus levantando memoriais para que um trato que Deus fazia não fosse esquecido. Por exemplo, o arco-íris no céu é um trato de Deus com a humanidade, dizendo, nunca mais haverá dilúvio. A terra nunca mais será totalmente destruída com dilúvio como foi. Um memorial. Os livros, quando a Bíblia fala dos livros de Deus, são memoriais. Ela fala do livro da vida, um memorial. Deus não precisa. A memória de Deus não é tão falha como a nossa. Nós precisamos ler alguma coisa
para não esquecer. Deus não precisa, mas Ele não precisa de livros, nem do livro da vida. Mas é uma forma de Deus dizer: eu estou lembrando de nomes que estão aqui para a vida eterna. Aleluia! A Santa Ceia é um memorial. Todas as vezes que celebramos a ceia, estamos celebrando a morte de Jesus e o perdão dos nossos pecados. Deus lembra das suas obras, irmão e irmã, e faz um memorial. Ele não esquece daquilo que você faz. Você pode até esquecer coisas boas que você fez. Deus não esquece. Você pode até esquecer coisas boas que você falou para alguém e edificou aquela vida. Mas Deus não esquece. Ele tem tudo isso num memorial. Mas um outro cuidado de Deus. Deus poupa o justo no dia do juízo. Versículo 17, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. E aqui está falando do juízo final. Está falando do dia em que todas as coisas serão resolvidas no grande tribunal de Deus. Mas há um problema teológico aqui. Nós não vamos enfrentar o tribunal de Deus como réus. Alguém seguidamente me pergunta isso. Pastor, se já estamos salvos, para que vai ter juízo para nós? Se tiver o juízo, é sinal então que ainda não estamos salvos. Como resolver isso? Como resolver? Isso mesmo. Né? Como resolver esta questão? Nós já vamos para o juízo de Deus como salvos. E vamos para receber galardão de Deus. E vamos para lá para receber apenas uma frase de Deus: vinde, benditos do meu Pai. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus assim bem alto. Tá? Você não vai enfrentar o juízo para saber se vai ser salvo ou não. Você vai enfrentar o juízo apenas para receber o galardão e o vinde, benditos do meu Pai. O quarto cuidado, Deus valoriza o justo. Versículo 17, eles serão para mim um particular tesouro. É Deus dizendo: eu guardo como uma riqueza para mim o justo. Eu e você estamos neste padrão para com Deus. Deus guardando a mim e a você como tesouros preciosos de Deus, nas mãos de Deus. Tesouro particular. E aí, quando termina-se o versículo 18, você fica pensando: e eu não estou nesse nível. Eu não estou lá no que diz o ímpio, mas também não chego nesse patamar do justo. E agora? Agora veja comigo o versículo 2 do capítulo 4. Todos nós, na verdade, não temos esse patamar de justiça que Deus exige. O homem justo para entrar no céu é o ser humano 100%. 100% santo, 100% sem pecado, 100% voltado para Deus. E como nós entraríamos lá? Então ninguém entraria. Ninguém humano estaria no céu hoje e nem nós iríamos para lá. Mas há um versículo que resolve este problema. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e cantareis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, isto é, alegria festiva. Sabe por quê? Em Cristo, na cruz do Calvário, nós alcançamos o padrão de justiça desse justo que aparece aqui nestes versículos da Bíblia. Mas não por causa da nossa justiça, porque nasceu o sol da justiça
sobre a humanidade. E quando Jesus morre na cruz, entrega a sua vida na cruz do Calvário, ali estava paga toda a injustiça daqueles que creram no Senhor e que viriam a crer. E nós estamos entre eles. As nossas injustiças foram levadas à cruz do Calvário. Nasceu o sol da justiça. As áreas escuras da vida passam a ser iluminadas, porque o sol da justiça nasceu. As áreas frias das nossas emoções, da nossa vida, passam a ser aquecidas, porque nasceu o sol da justiça. As áreas doentes, mofas da nossa vida, passam a ser revigoradas, porque nasceu o sol da justiça sobre nós, trazendo nas suas asas a salvação. Aleluia! E, por causa de Cristo, nós que não tínhamos o perdão e não tínhamos justiça, hoje alcançamos. Sobre nós brilhou o sol da justiça.